aqui para informar o desligamento do Fernando Diniz como treinador do Vasco. Quero fazer um agradecimento por todo o carinho que ele teve comigo e com a instituição num momento bem difícil do clube, ele aceitar o convite e encarar o desafio e o projeto do Vasco, sempre trabalhando com muito empenho e dedicação durante muito tempo, com muito esforço para que a gente tivesse bons resultados. Então, eu comunico o desligamento dele e, de forma interina, vai ficar o Bruno Lazzaroni até a chegada do próximo treinador. Fala, família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro. Terminou agora há pouco, derrota do Vasco para o Fluminense de 1-0, e o Fernando Diniz finalmente, cara, caiu, finalmente foi demitido do Vasco da Gama. Vocês viram aí, né, o Pedrinho, né, dando a notícia, falando numa coletiva. Cara, é uma coisa de outro mundo, né, cara? O Pedrinho falar numa coletiva, dar um pronunciamento ali numa coletiva, pelo menos para anunciar a demissão do Diniz. E vocês viram a tristeza dele, cara? Vocês viram a tristeza do Pedrinho para dar a notícia da demissão do Diniz? Quase chorando, cara. Aí é que eu falo para vocês, vê se isso é perfil, cara, de um presidente de um clube de futebol como o Vasco da Gama. Fala pra mim. Vê se isso aí é perfil. Vocês aí que idolatram o Pedrinho, vocês que falam que o Pedrinho é o melhor presidente que o Vasco já teve, que é o presidente que está colocando tudo em ordem, que está colocando as dívidas em ordem, que está resolvendo ali, que pegou uma batata quente. Cara, todos os presidentes que passaram pelo Vasco pegaram a batata quente nas mãos. Eu não estou falando aqui que os que passaram anteriormente foram melhores que ele ou piores do que ele. Eu não estou falando isso daqui, tá? Eu só estou falando que o Pedrinho, como presidente, ele teve seus acertos e teve os seus erros, como muitos outros. Uns mais e outros menos. Simples assim. Não quer dizer que o Pedrinho seja o herói do Vasco, que colocou o Vasco. Talvez o Pedrinho esteja iniciando um processo ali do Vasco ser mais viável, do Vasco no futuro, né, poder aí galgar coisas melhores, seguir caminhos melhores, um caminho mais iluminado, um caminho de vitórias, com um clube mais estruturado. Talvez o Pedrinho tenha dado o pontapé inicial. Aí tudo bem, eu vou até concordar com vocês. Mas agora, como é que eu vou dizer para vocês? Autonomia, firmeza, tomar iniciativas, ser incisivo, ser líder, né? Um presidente precisa ser líder, ter moral, sabe como é que é? Ter pulso firme, ter peito para representar o Vasco na federação, nos bastidores, tá ali lutando pelo time ali, quando o Vasco for prejudicado, estiver sendo prejudicado em alguma coisa, dentro de campo, sabe? O Pedrinho não tem esse perfil, cara. O Pedrinho não tem um perfil de líder, um perfil de um presidente ali, linha dura, um perfil de um presidente de pulso. O Pedrinho não é esse cara. Tanto é que ele deu a notícia da demissão do Diniz aí quase chorando, cara. Só faltou ali e as lágrimas ali na frente de todo mundo, sabe? Muito sensível, muito melindroso, muito... Cara, não é esse perfil que o Vasco precisa. Não é esse perfil de líder que o Vasco precisa. Ah, colocou o Vasco numa recuperação judicial, ok, né? Beleza. Trouxe a Nike,
trouxe patrocínios importantes para o Vasco. Tá faltando aí um patrocínio master. O Vasco não tem patrocínio master, rompeu com a Betfair e até agora nada, só tem especulação. Deu o pontapé inicial na reforma de São Januário, que também até agora não saiu do papel, né? Tá tratando aí da venda da SAF do Vasco, que aí eu falo para vocês que eu não sei se vai ser uma boa ou se não vai ser, né? Tudo indica que vai ser vendido aí para esse Marco Lamac aí da Crefisa. A gente não sabe se vai ser uma boa ou se não vai ser, só o futuro dirá. Então vamos ver o que vai acontecer, cara, que assim, se o Vasco tiver que ser vendido realmente e para entrar alguém com pulso, alguém com firmeza, que assim seja, mas tem que entrar alguém com pulso firme dentro desse clube para tomar as rédeas desse clube, que não dá, cara. Não dá, não dá. Fernando Diniz, cara, demorou muito para ser demitido, tá? Demorou muito para ser demitido. E, sinceramente, cara, é complicado você ver um jogo do Vasco como foi hoje contra o Fluminense, que você via ali que o Vasco é um bando dentro de campo, totalmente desorganizado na defesa. O Fluminense hoje utilizou as bolas longas da maneira que quis, abusou das bolas longas, e foi justamente aí que o Fluminense ganhou do Vasco no final. Com as bolas longas. Foi numa bola longa que saiu o primeiro gol do Fluminense, porque essa bola longa aí originou um escanteio que deu o primeiro gol do Fluminense, né? Uma cobrança de córner, o Beraldo ajeitou de cabeça e o Serna arrematou para dentro do gol, uma jogada ensaiada, coisa que tu não via, tu não vê isso no esquema do Diniz. Você não vê uma jogada ensaiada, você não vê nada, você não vê ali uma cobrança de escanteio ensaiada, uma cobrança de falta ensaiada, você não vê nada disso no esquema do Fernando Diniz. Você vê a diferença do Zubeldia para o Fernando Diniz, do Zubeldia que foi até expulso no primeiro tempo, invadiu o campo para reclamar, bem expulso por sinal, porque não tinha por que ele reclamar. Por falar nisso, cara, a arbitragem hoje de Vasco Fluminense, ó, esse tal de Jodes aí, acho que Jodes Nascimento, alguma coisa do tipo, olha, louvável, expulsou, não é porque foi do Fluminense não, tá? Expulsou porque tinha que expulsar, mereceu ser expulso, mas matou um contra-ataque, puxou pelas costas, mereceu ser expulso, expulsou o Zubeldia também, justamente o Zubeldia reclamando de uma falta lá perto da área que não aconteceu. O Eric Faria, na hora da transmissão, que eu vi na Sport TV, né? O Eric Faria, na hora da transmissão, falou que teve a falta. Eu não sei nos outros canais se falaram que teve ou não teve, tá? Mas, enfim, entrou dentro do campo ali para reclamar daquela maneira ali. Foi bem expulso também o Zubeldia. Isso não atrapalhou em nada o Fluminense, pelo contrário. Aí, cara, tipo assim, o Vasco depois teve umas posses de bola. Teve porque estava com um a mais. O Beraldo foi expulso, cara, no segundo tempo. Entendeu? Então, cara, no início, antes da metade do segundo tempo, o Vasco estava com um jogador a mais e nem assim conseguiu pelo menos empatar a porra da partida, cara. É impressionante a quantidade de cruzamento que o Vasco dá para dentro da área e não tem efetividade nenhuma, cara. O Vasco, ele não é letal no seu ataque, cara. Foi o que eu falei aqui, tava comentando aqui em casa. O Vasco é aquele arame liso que cerca e não machuca ninguém, cara. O Vasco não consegue transformar todas as suas chances ali, a superioridade ali de posse de bola, em gol, cara. Não consegue. Então alguma coisa estava muito errado nisso daí, cara. Não estava dando certo. Realmente não estava dando certo. Olha só, o Diniz deixou o Vasco com 56 jogos, 17 vitórias, 16 empates e 23 derrotas. Porra! Que número horrível, cara. Que números horríveis para um técnico, cara, de futebol, para um time como o Vasco da Gama. Deus que me perdoe. Desculpa aqui os fãs do Diniz, os fãs do dinizismo.
porra, é precário. É precário. 42% de aproveitamento. 73 gols feitos. 72 gols tomados. Da mesma forma que o Vasco faz gol, ele toma. É a mesma coisa. 114 grandes chances, 112 grandes chances do time adversário. Porra, cara. Então, é complicado. 10,4 finalizações para marcar. O Vasco tem que finalizar mais de 10 vezes para marcar um gol. O Vasco tem que ter mais de 10 finalizações numa partida para marcar um gol. 9,9 finalizações contra. 10 a favor e 9 contra. É tudo equilibrado, cara. Tudo equilibrado. 56,4% de posse de bola. Então, cara, porra, fica complicado. Aí tem mais números aqui, olha. Cruzamentos, tá? Contra o Bahia foi 44 cruzamentos. Contra o Volta Redonda, 57. Contra o Fluminense hoje, 31 cruzamentos. 132 cruzamentos em 3 jogos. 132 cruzamentos em 3 jogos, tá? 44 por jogo, média de 44 cruzamentos por jogo. Cara, pra que cruzar tanta bola pra área com um atacante baixinho? Tudo bem, hoje teve o Spinelli, mas o Spinelli a gente já se percebe que não é esse cara bom de cabeça, cara. Ele não é um atacante ali que tem essa eficácia toda para cabecear como o Verratti tinha. Engraçado que o Vasco não cruzava essa quantidade de bolas para a área, cara, quando tinha o Verratti no time. Isso é que eu não consigo entender, cara. Parece que ali é o único recurso que o Vasco tem. É isso, cara. É ter a posse de bola quando o jogo está favorável para isso e cruzar a bola para a área a esmo. É só isso que o Vasco tem. O Vasco não tem uma jogada ensaiada, o Vasco não tem nenhuma tabela no ataque, não tem nenhuma triangulação. O Vasco não tem nada disso. Não tem. Tu vê que é um bando. O ataque vai para frente, o time vai para o ataque, né? E chega ali, é o Andrés Gomes do lado na linha de fundo tentando driblar, cruza para a área. Aí o Enestroso entrou no segundo tempo, tentando driblar, cruza para a área. Gostei da entrada do Adson. O Adson que forçou ali a expulsão do jogador do Fluminense, entrou bem, parece que está voltando legal. Parece que o Adson vai ser muito útil aí para o Vasco da Gama. O técnico que vier, se souber utilizar os jogadores, vai fazer um bom uso do Adson, tá? Então, muito bom isso, que o Vasco ganha muito aí com mais uma opção. Olha, o Fernando Diniz, a cláusula contratual dele era o seguinte: como ele foi demitido agora, né? Ele vai ter uma rescisão, o Vasco vai ter que pagar equivalente a 3 salários aí para o técnico Fernando Diniz. Eu acho que ele ganhava aí na casa de 1 milhão, né? 1 milhão e pouco, então o Diniz vai receber 3 milhões aí de rescisão. Se ele fosse demitido até dezembro do ano passado, seriam 4 salários. Como foi de janeiro a junho, e a gente está em fevereiro, ele vai receber 3. Se fosse de julho a dezembro, ele receberia 2 salários de indenização. Então, Fernando Diniz, por ter sido mandado embora agora, vai receber aí 3 salários de indenização, que equivale aí, acho que a 3 milhões de reais. E olha o detalhe, cara, engraçado que aconteceu e curioso, tá? Verratti e Leandrinho curtiram quando anunciaram a demissão do Diniz nas redes sociais. Verratti e Leandrinho, eu vou deixar aqui, ó. Eu vou deixar a imagem aqui para vocês. Verratti e Leandrinho curtiram aí a demissão do Fernando Diniz. Isso daí, cara, só mostra o seguinte. Isso daí só mostra que uma coisa muito estranha dentro do clube está acontecendo, tá? Uma coisa muito estranha dentro do clube, uma insatisfação muito grande dos jogadores estava acontecendo, jogadores deviam estar insatisfeitos. Eu falei isso daqui antes, Verratti foi embora sem vontade de sair do Vasco, o Verratti não queria sair do Vasco, ele saiu porque o esquema ali do Fernando Diniz não atendia para ele devia estar já insatisfeito com alguma coisa ali que já estava acontecendo há muito tempo. O Leandrinho
ele tentou ser demovido aí de ficar. O Vasco não queria se desfazer do Leandrinho, mas aí teve a oferta lá do clube lá da Arábia lá, e o Leandrinho aceitou sem titubear, por mais que o Diniz falou, né, que queria aproveitar o jogador seria útil ali, que ele iria aproveitar o Leandrinho não quis. Leandrinho não quis conversa, não quis ficar, foi lá emprestado para a Arábia lá, tem a opção de compra para ele ficar em definitivo, e tá aí, ó, o Verratti e o Leandrinho ali curtindo, né, o anúncio da demissão do Diniz nas redes sociais. Então, cara, alguma coisa muito errada estava acontecendo. Aí você tu via um monte de torcedor defendendo o Diniz, porque a culpa é sempre do técnico, porque a culpa não é nunca dos jogadores, os jogadores não querem nada, os jogadores estão de sacanagem, os jogadores estão querendo derrubar o técnico. Porra, não é possível, cara, que estava todo mundo errado, só o Diniz estava certo, cara. Não é possível. Era o que eu sempre falava, era o que eu sempre debatia com os outros. Entendeu? Não é possível que só ele estava certo. Que é um esquema, cara, que o cara via ali que não estava dando certo. O jogador dentro de campo, ele sente, cara, que não tá bom. E o cara não muda. O cara não faz nada para alterar aquilo ali. O cara não tem uma variação. Sabe? O cara não tem um plano B. O cara não tem nada. Então, porra, o jogador percebia aquilo dentro de campo. Porra, caralho, esse filho da puta tá vendo que isso não tá dando certo. Tá me sacrificando. Tá sacrificando meus companheiros. Tá todo mundo jogando fora de posição. E não tá dando certo, cara. Esse cara não muda a estratégia dele. Será que ele não vê que não tá certo, não tá bom? O jogador desanima, cara. Aí, para piorar, o cara ainda achava ruim, chamava a atenção dos jogadores daquele jeito que a gente sabe, xingando, falando palavrão, dando esporro na frente de todo mundo na beira de campo. Aí, cara, é complicado. Para finalizar, já estão ventilando aí alguns nomes, né? Já estão falando de Renato Gaúcho, estão falando aí de Vojvoda, já escutei falar de Vojvoda, já escutei falar de um monte de nome aí, mas parece que subiu aí uma nota, se eu não me engano aí, do Atenção Vascaínos, dizendo que o primeiro nome a ser ventilado é do argentino Martín de Michelis, tá? Martín de Michelis, que começou a ser técnico a partir de 2017, foi auxiliar técnico lá do Málaga, chegou a dirigir o Bayern de Munique B, o River Plate da Argentina e o Monterrey do México. De Michelis, eu acho que é um bom nome, cara. É um técnico novo, é um técnico moderno, é um técnico inovador. Vamos ver, né? Para aquela cambada de gringo que tem dentro do Vasco, porque agora quem contratou os jogadores foi o Fernando Diniz, foi ele que negociou, foi ele que ligou. Olha a merda agora, cara. Olha a merda agora, é que eu falo do Pedrinho aqui, do Felipe, é que eu falo dessa caralha dessa diretoria que deixava tudo na mão do Diniz aí para resolver. O Diniz negociou a maioria dos jogadores, o Diniz ligou, o Diniz convenceu, o Diniz chamou os caras, o Diniz mostrou o projeto para os caras. Você tá entendendo? Agora ele foi demitido. Eu falei aqui ontem, eu falei aqui, ó, já há muito tempo. Eu cantei a pedra aqui há muito tempo. Tá deixando tudo na mão do Diniz. Essa diretoria tá deixando tudo na mão do Diniz. Ele não vai aguentar. Se o Vasco perder 3, 4, 5 partidas, ele não vai aguentar. Ele vai ser demitido. E depois o técnico que chegar, ele vai ter que se virar com esses jogadores que estão aí. Que eu vou falar uma coisa para vocês, cara. Vascaíno não tem paz, tá? O vascaíno, ele começa empolgado com os jogadores que chegam, dizendo agora vai dar certo, ó, esse cara é bom, esse atacante é bom, o outro ali também é bom, são boas contratações, não sei o quê. Depois a gente não vê as coisas acontecer, aí o vascaíno vai lá e se frustra. Você tá entendendo? O Diniz que trouxe todos esses jogadores. Agora eu quero ver como é que vão rodar esses jogadores aí com o técnico que for chegar. Vamos ver. Quem vai ocupar o lugar do Fernando Diniz, provisoriamente, né, o filho do Sebastião Lazzaroni, o Bruno Lazzaroni, vai ocupar aí, como interino aí, né, a vaga aí do Fernando Diniz. Então teremos aí o Fernando Diniz dirigindo o Vasco.
no jogo de volta aí contra o Fluminense no Maracanã. Se o Vasco não anunciar o novo técnico até lá, o Bruno Lazzaroni vai estar à frente do time na partida de volta no Maracanã contra o Fluminense domingo que vem. Tava vendo agora aí o jogo aí dos mulambos aí, já tava ganhando de 2-0 do Madureira. Fizeram um gol com 7 minutos do segundo tempo. Depois um pênalti lá que o VAR acusou, né? O VAR chamou lá o juiz numa disputa dentro da área. O VAR que chamou lá para o juiz ver, para marcar o pênalti, que o Arrascaeta bateu. Já estava 2-0 até a hora que eu estava vendo. Tudo indica aí, cara, que eles vão passar para a final. E olha, eu vou falar para vocês, tá? Se o Vasco ficar pro Fluminense aí nesse Campeonato Carioca, foda-se. Pouco importa. Já falei para vocês, Carioca não vale de porra nenhuma. Traz o técnico novo, começa um projeto novo e já começa já um trabalho já para focar no brasileiro, na Sul-Americana e na Copa do Brasil, que é o mais importante, que é com isso que o Vasco tem que se preocupar no resto da temporada, tá? Vou ficando por aqui, tenham um domingo abençoado, um resto de domingo abençoado. Fiquem com Deus, saudações vascaínas, e eu fui.